Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica Imob. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, nesta série aqui gravada diretamente do Estúdio Imob Report dentro do Cúpula Summit 2025. Eu sou o Michel Prado e hoje eu tenho aqui um representante vindo diretamente do Ceará, o Bruno Rafael. Ele é CEO da Inove Imóveis e também diretor da Ceará Rede Imóveis. São mais de 20 anos de atuação no setor, profissional que começou a carreira aos 17 anos, influenciado e inspirado pelo pai, igualmente corretor de imóveis, e hoje está à frente de uma das maiores operações imobiliárias do Ceará, uma empresa que em 2024 faturou um VGV de 220 milhões e que hoje, em 2025, tem um time de 100 corretores. Estamos falando de uma das operações mais completas do estado, uma das principais vendedoras da MRV no Brasil, líder no estado, e alguém que vai ter muito seguramente para compartilhar com a nossa audiência. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. E que agradeço, Michel, o convite. Um convite forçado, né? Porque consumo muito conteúdo da cúpula. E aí eu falo assim, cara, em 2025 eu preciso fazer o Modo Avião. E aí eu vinha pro Cúpula, o Cúpula Summit, eu falei, Rodrigo, cara, a gente precisa fazer junto, cara. Eu falei, você tá convidado, venha fazer. E eu tô aqui com o maior prazer. E você veio chancelado pelo Rodrigo Werneck, o que não é qualquer coisa. Então, muito bem-vindo, obrigado por aceitar estar aqui conosco. Bruno, queria começar perguntando do que eu comentei ali no início, do seu pai, né? Seu pai é corretor de imóveis. Queria que você comentasse como é que foi isso, como é que foi essa iniciativa de seguir a carreira do pai, né? Sempre foi um sonho? Foi algo estimulado por ele ou não? Conta pra gente um pouquinho. Cara, não é a jornada do herói, tá? Mas vamos lá. Meu pai era um corretor de imóveis, ele tem hoje por volta de 66 anos e no passado a gente tinha um mercado muito tradicional. Ele era corretor de loteamento, então assim, eu acompanhava enquanto criança ele nos loteamentos. Eu sempre pratiquei esportes, né? Os FAV, eu andava de skate. E eu acompanhava ele nesses loteamentos. Isso lá em Fortaleza mesmo. Fortaleza, às vezes a região metropolitana que ele também fazia. E o que acontece? 3 filhos, corretor de imóveis, dependia da construtora para fazer essas ações para que ele vendesse, né, efetivamente. Mas ele não tinha, assim, um grande resultado, um resultado expressivo, ou dono de uma imobiliária. Ele sempre trabalhava para algumas imobiliárias. Então, assim, a minha infância foi um pouco mais difícil. Né? Então, assim, eu não tinha como modelo ser um corretor de imóveis. Pelo contrário, eu pensava em não ser um corretor de imóveis. Mas por ter uma infância de um jovem normal, cheio de dúvidas, né? Com 17 anos de idade, eu não sabia o que ia fazer, estava acabando o ensino médio e também não tinha muito estímulo a fazer uma faculdade ou a estudar, porque na minha família, eu tenho mais 2 irmãs, nenhum deles tinha um estilo, vamos fazer faculdade, vamos fazer uma federal, vamos fazer uma particular, não dava, né? Porque naquela época o meu pai não conseguia ter uma excelente performance. E aí eu fui trabalhar no mercado tradicional. Então, assim, eu só consegui me inspirar nele para ir para a corretagem depois que eu já estava na corretagem e eu vi a dificuldade que ele passava. Porque enquanto criança e adolescente eu só pedia, né?
Então teve aí um momento de uma, eu não diria uma negação, mas teve um momento que não foi exatamente o projeto, né? Não, foi o projeto. A coisa aconteceu depois. Mas a vida tem dessas, né? Isso. Como é que foi esse começo de carreira como corretora, assim? O que você aprendeu? O que daquele momento você traz hoje na posição que você está, líder de uma grande operação, onde você já não é mais apenas corretor, né? Eu costumo ouvir aqui que o dono de imobiliária nunca deixa de ser corretor de imóveis, mas passa a assumir outras camadas, né? O que ficou desse primeiro momento? É até engraçado, porque sempre que eu viajo, que eu vou para um hotel, ele fala assim, qual a sua profissão, né? Eu falo corretor de imóveis, né? Hoje eu não tenho mais a minha carteira de identidade, eu ando com o meu CRES. Então, tenho muito orgulho, né, de ser não empresário, gestor, sim corretor de imóveis. Mas, voltando ao que eu falava que eu trabalhava no mercado tradicional, eu trabalhei em empresas como C&A, como Bob's, né? O meu último emprego foi no Bob's, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar como menor aprendiz na Caixa Econômica. E naquela época, com 15 anos de idade, eu trabalhava num setor habitacional. Eu puxava a matrícula do cartório e eu jamais imaginava que 15 anos depois aquilo ia ser a minha rotina, né? Então, o que aconteceu? Quando eu estava lá no Bob's, aí eu falei, cara, eu trabalho de madrugada, Bob's você ganhava bem pouco lá, era adolescente, falei, eu preciso fazer outra coisa. E aí, aquele negócio, né? Que infelizmente no passado era assim. Não deu certo, vai ser corretor de imóveis, né? Então eu entrei no mercado imobiliário, foi bem difícil, porque eu peguei a transição, assim, daquela época bem tradicional à modernidade. Então, assim, a geração mais antiga, ele demorou a se adaptar. Então, eu peguei o meio termo das duas coisas. Uhum. Então, ao longo da minha jornada, eu trabalhei numa imobiliária extremamente pequena de bairro, onde não tem suporte nenhum, não existe treinamento, não existia lead, não existia nada disso. É tu ficar em plantão de vendas, esperar alguém passar, mas não era um plantão de um incorporador, era um plantão realmente pequeno, uma casa de rua e tal. Eu não consegui ter uma performance, mas aí deu uma virada de chave. O meu pai conseguiu uma viagem para ir para o Maranhão para vender o Alphaville em Araçagi. Era o primeiro lançamento do Maranhão lá no Araçagi. E aí a gente foi para lá, eu como um corretor, né, já era corretor de imóveis, tirei meu CRES muito cedo. Assim que eu pude, com 18 anos, tirar o CRES, eu já tirei o CRES, porque no passado não se tinha isso de trabalhar regular. Ou se tinha, eu não era orientado a isso. E aí tirei meu CRES naquela época, fui para o Maranhão com ele e eu era muito menos corretor do que, como é que eu posso falar? Eu era laçador de clientes. Ele ficava no plantão, eu tentava atrair os clientes ali. Olha, imagina um cara, 17 anos de idade, extremamente tímido, bem magro, me emprestaram umas roupas assim gigantescas, né? Um Alphaville, então assim, eu não gerava credibilidade, mas eu conseguia atrair as pessoas e entregar para ele. E assim eu fiz. Nessa época, a necessidade fez com que eu perdesse toda a timidez e eu fosse lá e começasse a puxar esses clientes e entregar para ele. E aí ele fez boas vendas, né? E eu tive minha participação, que eu nem lembro quanto era, mas eu tive. E aí quando eu voltei com uma cabeça muito diferente, porque eu via uma estrutura de uma imobiliária, como é que funcionava a estrutura de imobiliária, e eu não reconhecia nada pelo que eu já tinha passado. Sim. E aí quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou ser corretor de imóveis, eu vou ter uma boa performance. E aí ia ter um empreendimento lá na região que eu moro, e esse empreendimento estava só uma obra, não tinha stand, não tinha nada, e eu não queria voltar para a imobiliária que eu estava. Então o que foi que eu fiz? Eu fui nesse empreendimento, e aí eu falei o seguinte, cheguei pro mestre de obra e falei, o que vai ser aí? Ele falou, vai ser os apartamentos. Qual é a construtora? Construtora tal. São apartamentos de 2 e de 3 quartos. Tá bom. No outro dia de manhã, eu andava de bicicleta. Peguei minha bicicleta, fui até lá, coloquei uma cadeira e comecei a esperar os clientes, que é o que eu sabia fazer, estar em plantão de vendas. Mas aquele plantão eu tinha criado ali para mim. E aí toda vez que chegava algum cliente, eu falava, olha, vai ser apartamentos de 2 e de 3 quartos, mas no lançamento eu te passo maiores informações. E assim eu fiz uma lista, sei lá, para 80, 90 pessoas interessadas. E aí o incorporador passou um dia e falou, quem é esse rapaz que tá todo dia aqui? Não, mas é um corretor. Aí ele chegou para mim e falou, se você trabalha em qual imobiliária? Eu falei, eu não trabalho em imobiliária. Aí eu, quais são as imobiliárias que vai trabalhar aqui? A imobiliária que eu trabalhava do bairro e uma grande imobiliária. Aí ele falou, por que você não se associa a uma imobiliária? Eu falei, olha, eu já passei por isso, tal, beleza. Quando lançou esse produto, e aí meu pai entendia a dificuldade que eu ia passar, ele chegou para essa imobiliária de bairro que eu trabalhava e falou assim, olha, vamos colocar ele lá de novo,
ajuda mais, né? Para que ele fique, ele tá com a lista de clientes muito... Ele já tinha aquele certo molejo do negócio. Ele vendeu assim, olha, ele tem uma lista muito grande, ele vai vender e vai te ajudar. E eu não sabia de nada disso. Mas aceitei ir para essa imobiliária com a condição que eu ficasse só lá, não fosse mais para os outros plantões de rua, enfim. E aí assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, aí ele falou assim, olha, você vai ficar aqui no plantão. Aí eu olhei e já tinha 3 de uma imobiliária e 3 dele. Falei, olha, mas já tem 3 de uma imobiliária e 3 da outra. Você é o quarto, você é o coringa. Se todo mundo atender, vai sobrar para você. Aí nessa época eu era jovem, imaturo, ficava triste, chorava. E aí eu fiquei com raiva, falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu tô fazendo aqui há 3 meses. Fazer o pirata, né? Na época eu não sabia que era um pirata. Hoje eu sei que era um pirata. E aí, peguei e liguei pro meu pai, ó, coloca lá. Você lembra, Michel? Dos 3 segundos. Ah, você lembra? Eu lembro, a gente é contemporâneo. E aí, oi, pai, nos 3 segundos, né? Pode botar crédito no meu celular? Botou. Liguei para todos os clientes, falei, olha, eu tô aqui, foi lançado hoje, liberou o apartamento decorado e tal. E assim eu fiz. E nesse dia eu fiz 10 reservas. Na época não se tinha aprovação de crédito antes, era um empreendimento que não era associativo. Então, eu acabei fazendo ali as 10 reservas, saí de lá bem feliz, fui campeão de vendas desse empreendimento. Essa imobiliária de bairro que eu estava não ficou feliz com o meu resultado. Claro, não ficou feliz com o resultado, por mais que eu estava vendendo muito bem. E aí o próprio incorporador sugeriu que eu trocasse, fosse para uma imobiliária maior. E aí eu fui para Viva Imóveis, meu amigo Paulo Angelim. E lá foi onde eu conheci o mercado imobiliário realmente. Cheguei lá, eu fui ovacionado, nunca me esqueço disso. A gente se encontra, a gente é amigo. Eu sempre falo, cara, você faz parte de uma história, de um momento muito feliz da minha vida. Que eu cheguei lá de uma imobiliária pequena, fazendo resultado. Eu cheguei lá dizendo, olha, você é um cara campeão, mais de 100 corretores. Aí eu tive contato com a incorporadora, aí segui meu fluxo no mercado imobiliário. E aí a gente eu lembro da máxima, né, de que a pessoa certa no lugar errado não funciona, né? Não adianta você ter um talento no teu time se você não tiver um ambiente capaz de acolher o que esse talento vai trazer. Quer dizer, essa imobiliária perdeu a chance de ter ali um aliado que faria crescer seguramente, né? Sim. Mas, por outro lado, no teu caminho, cruzou um incorporador que teve essa visão e que conseguiu ser uma luz para ti nesse momento, né? De te indicar um caminho e, imagino eu, até de abrir algumas portas. E de ser recebido nessa imobiliária da forma que você merecia ser recebido, né? Sim. Você vê isso hoje, como é que hoje você como líder, né? Como é que é agora, né? Porque aí a gente tá falando do começo, mas daí agora você seguramente deve receber muitos candidatos a Bruno lá, né? Nesse momento. Todo dia. Só que hoje a visão é diferente. Eu me lembro que nessa época, hoje eu ainda trabalho vendendo para esse incorporador, né? Esse incorporador já continua no segmento econômico. Ele atua no segmento econômico e médio. Tá. Então, ele ainda atua, né? Ele fica muito feliz com o crescimento que a gente teve ao longo da jornada. Sempre que ele me encontra, ele vai lá, tira foto, bate palma e é muito legal. O último empreendimento que ele fez agora, nós vendemos quase 40 unidades, onde o mercado vendeu todos juntos 15 ou 20 e a gente foi lá e fez um disputa do trabalho. Então, gosto muito desse incorporador. E o que acontece? Eu me lembro que nessa época, as primeiras vendas que eu fiz, eu comprei uma moto. Aí eu saí da bicicleta e fui pra moto. E esse incorporador, ele fez uma festa lá, cara. Bolo, tudo batendo palma. Então, assim, eu era muito bem acolhido. Quando você comprou a moto, fez a festa pela sua conquista. Sim. E o que acontece? Eu me lembro, naquela época, eu jamais pensei em ter uma imobiliária. Eu trabalhava já numa grande imobiliária, que tinha uma estrutura muito grande, um cara que era palestrante, trabalha com treinamentos e encorajava a gente aí no mercado imobiliário. Mas quando eu decidi montar um escritório, eu lembrava do meu passado, eu lembrava do Bruno, eu lembrava da falta de oportunidade para aquele jovem que estava com fome de fazer a coisa acontecer. E hoje a gente criou algo diferente na Inove, realmente para acolher. Então hoje a gente cuida muito mais de gente, tem um setor de treinamento específico, justamente para que a gente descubra outros Brunos, né, ao longo do meu caminho. A gente falou de algumas pessoas que cruzaram o seu caminho e que foram importantes para a direção que você tomou. E para chegar então na Inove, não temos como não falar da Nayara, né?
Apresenta pra gente como é que foi esse encontro e como é que foi esse surgimento, né? Nayara, assim, tudo na minha vida foi muito intenso, né? Comecei a trabalhar com 17 anos, Nayara foi minha primeira namorada e única, e esposa, mãe das minhas 2 filhas, que é a Lia e a Liz, que a gente vai já falar muito da Lia também aí, que é a nossa IA, que hoje opera lá na nossa operação. E a Nayara, ela era uma profissional vamos dizer assim, também de uma família humilde, começou a fazer técnica de enfermagem lá, nessa época. A Nayara trabalhava no escola, no mercado tradicional, e quando ela saiu, aí ela ficou, primeira vez que ela foi demitida, então desapontada, triste, e aí aí eu falei, vem ser corretora. Não, mas eu não consigo porque eu sou muito tímida, não sei o que, porque vai dar certo, cara. Você vai me ajudar. Nessa época eu não tinha imobiliária. Eu pensava assim, o que tu pode fazer? Tu pode ligar para meus clientes, reagendar e fazer tudo isso. Nessa época eu já tinha um time ali de 5, 6 pessoas dentro dessa imobiliária. Que eu estava. Que ano foi? Eu acho que 2007, 2008, por aí. E aí, engraçado, parece que a gente tá ficando velho, cara. A gente tá, porque a Cúpula surgiu em 2007 e eu entrei em 2008. Então eu tô me identificando com muito do que você tá falando aqui. Isso aí. E aí, o que aconteceu? Aí, nessa época, Nayara decidiu a ser corretora, fez o curso lá tirou o Cresce e deu tudo certo. Ela foi trabalhar no imobiliária de bairro. E nessa imobiliária de bairro, ela não trabalhava comigo na grande imobiliária, ela trabalhava no imobiliária de bairro. E nessa imobiliária de bairro, ela vendia muito bem. E eu enxergava um potencial muito grande na Nayara. A Nayara, ela era a estranha do mercado. Por quê? Porque ela era muito focada. E ela não conversava muito com ninguém. Ela acabava fazendo dela ali, agendava muito. Nessa época, a gente tinha o Bom Negócio. Não era o LX, era Bom Negócio. Então, a gente anunciava gratuitamente lá e tal. E ela fazia essas vendas. E eu identificava, olhando para o meu time, o quanto ela vendia bem. Falei, cara, tu vende muito bem individualmente, era 10, 15 casas, numa época que era muito complicado fazer isso. E aí a Inove, depois de um tempo, surgiu com a necessidade de que ela saísse da imobiliária que ela estava, eu saía da Viva, e a gente montasse um escritório para atender os nossos clientes. Então, nasceu a necessidade da gente estar naquele bairro que ela atuava muito fortemente e atender os nossos clientes. A gente comprou uma casa lá, nesse bairro, pegamos um quarto, fizemos um escritório, onde a gente achou que ia dar certo misturar a casa com o escritório, que não deu. E aí a gente tinha medo de abrir um escritório, a gente tinha medo de pagar aluguel para qualquer coisa. E aí na nossa jornada, a gente teve uma pessoa que tinha um espaço lá, e a gente falou, vamos fazer uma sociedade, em troca do teu espaço para não ter que pagar aluguel. Ou seja, era muito mais a minha cabeça, com os pés no chão, com medo, do que propriamente vamos empreender, vamos fazer a coisa acontecer. E aí a Nayara foi super importante dentro da construção dessa imobiliária, que na época se chamava Fortilá. E essa imobiliária, a Nayara ficava muito focada em... A gente não tinha corretores, os corretores foram chegando aos poucos, 1, 2, 3 ali. E pelo volume, eu já começava a tratar muito mais com o construtor, fazer os contratos e fazer os financiamentos. E gerir o time. E a Nayara mais nas vendas. E aí a gente foi indo até o momento que a gente desfez da sociedade. Você falando me fez desse momento... do espaço mesmo da imobiliária, primeiro me faz lembrar de novo da própria Cúpula, porque quando a Cúpula nasceu em 2007, a nossa primeira sede foi uma sala dentro de uma agência parceira, o Rodrigo e a fundadora junto com ele no início. Isso foi no mês de maio de 2007. Eu entro como estagiário lá no dia 2 de janeiro de 2008, quando já era na segunda sede, então já tinha 2 mesas, não era só uma, né? Tinha um computador, né? Usava-se CPU naquela época, né? E ontem a gente fez aqui na experiência, a gente está gravando no primeiro dia do Cúpula Summit, ontem nós temos a experiência das visitas pelas imobiliárias. E tem uma coisa que eu acho lindo de visitar assim, imobiliárias que tem aí 20, 30 anos, especialmente as que tem mais de 30, que é se olhar para aquela casa e ver que aquela casa conta uma história, né? Tem muita imobiliária que a gente entra que ela é um labirinto, né? Por quê? Porque ela foi crescendo. Ela começou com 1 quarto, ela virou 2, ela aumentou, juntou com a casa de trás. Então, uma das coisas mais bonitas que eu vejo quando eu entro numa imobiliária é ver essa história sendo construída, assim. É quase como o puxadinho da família, que a gente, né? Todo mundo teve isso em algum momento da vida, ou boa parte de nós.
e tá ali aquela história estampada, né? Queria dar um pulo aqui agora na nossa linha do tempo para perguntar de hoje, né? A gente ouviu você falar bastante sobre esse início. Falamos sobre esse momento, então, desse encontro com a Nayara e da abertura da empresa, já com o Inove, tendo ela como sócia. Nayara, inclusive, diga-se, está aqui com a gente, acompanhando a gravação desse podcast. Bem-vinda, Nayara. O que a gente pode dizer hoje, assim, né? Como que você define a Inove hoje? A Inove, ela passou por uma transformação em 2019. Na verdade, a gente vem por micro transformações. Por que micro? Porque a gente saiu de um lugar muito simples e a gente foi crescendo aos poucos. Eu vim descobrir que algum incorporador ajudava a você a crescer na imobiliária há 10 anos atrás. Então tudo foi muito difícil no começo. Então hoje... O que você descobriu sobre isso? Você não sabia antes? Em 2015, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com lançamento. Na época, eu trabalhava com imóveis avulsos, isso já como Inove. E na época que eu trabalhava com imóveis avulsos, eu também comecei a trabalhar com locação, porque tinham me contado que a locação segura o custo, pagava a operação. E aí, um dinheiro muito barato, pegava calção, estava ali, ajudava, aquela coisa toda. E aí a gente, dentro dessas microtransformações, antes de chegar na parte do que eu sabia do incorporador, nessas microtransformações, surgiu uma sede maior para a gente ir. E nessa época eu usei 50% do calção que eu tinha guardado dos clientes para abrir essa nova sede. E eu fiquei apavorado. Sim. Eu fiquei apavorado porque eu fazia uma conta ali de falar, nem todo mundo vai sair agora, e aí tem um tempo, eu alugo de novo e tudo mais. E aí eu descobri a primeira ação mais disruptiva que eu tinha, que era o título de capitalização. E aí eu fiz uma meta para que em 6 meses eu trocasse a minha carteira para 100% de título de capitalização. E aí a gente trabalhou fortemente e assim eu fiz. E aí a gente foi fazendo essas microtransformações na imobiliária. Quando foi em 2015 para 2016, uma incorporadora bateu lá na minha porta para trabalhar com lançamento. Eu já havia trabalhado com lançamento em outra imobiliária maior. E eu sabia que era muito difícil, porque eu não estava no plantão. Meu cliente poderia voltar lá, ser atendido por um corretor e tal. E eu recusei 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Até o momento que eu falei, eu vou trabalhar com lançamento. E nesse trabalho que a gente fez com lançamento, a gente começou devagarzinho ali e começou a ter um resultado muito legal. A gente fez um resultado tão bom que eu estava vendendo com uma equipe pequena mais do que um gerente de uma house que tinha 30, 40 corretores na época. E nessa época, eu comecei a sentir a necessidade dessa provocação do gestor. O gestor, dentro de uma pequena imobiliária, de uma pequena operação, para um cara que não tem uma formação, ela é muito solitária. Sim. Então, não tem ninguém para lhe provocar, para dizer que você não está indo para o caminho errado. Todo mundo obedece, mesmo que tu vá fazer nada com nada. E aí, dentro dessa incorporadora, eu cheguei para eles e falei o seguinte, posso participar da reunião de gerente de vocês? Aí eles falaram assim, cara, mas por quê? Não, porque eu acho que eu quero vender... Aí eu falando, né? Eu quero vender bem vocês, eu quero conhecer o processo e tal. E eu fui. E aquilo para mim era uma escola que eu não podia pagar na época. E aprendi muito sobre gestão. Nessa época era MRV, já estava lá no nosso estado, ela tinha uma operação própria, depois abriu para as imobiliárias. E assim eu fiquei participando de todas as reuniões. Eu era o cara que trazia a informação de fora do mercado de outras incorporadoras para eles, né? E aí eu consegui ter um convívio muito legal. E fazer... Já era MRV, então. Era MRV. Da MRV. MRV. Então, quando você está falando de aprender muito sobre gestão, estamos falando de uma grande empresa, da maior consultora da América Latina. Exatamente. Bastante... Que tinham processos bem definidos, que tinham estratégias de venda, que tinham puxadas, semanalmente reunião. Cara, eu tava em todas. E não tinha reunião online nessa época. A reunião online a gente começou a ter da pandemia para cá. Sim. Naquela época eu tinha que me deslocar. Eu tava numa região da cidade, eu tinha que ir até a outra região da cidade que demorava 40 minutos para chegar. Mas eu ia para todas. E aquilo era uma escola. E quando eu chegava lá, minha cabeça ficava fervilhando. Eu chegava na imobiliária, dentro da minha limitação, eu começava a implantar várias coisas lá. Comecei a falar de processo, comecei a falar de pessoas, comecei a falar de métodos de venda. E a gente começou a construir algo realmente maior. Até o momento que a incorporadora chegou para mim e falou assim, cara, eu vou te ajudar a fazer impulsionamento. E nessa época eu não fazia impulsionamento, eu usava portal imobiliário. Isso já estava o que era? 2017, todo mundo já fazia, eu não fazia. E aí a gente começou a entender que tinha essa ajuda da incorporadora. E aí começou a fazer ações, feirões,
tudo através da incorporadora, porque eu nem sabia pedir nessa época. Sim. Eu tinha medo de pedir. E aí eu comecei a descobrir o quão poderoso era quando você entregava o resultado, aquela história. É bonito quem vende, né? O quanto bonito eu estava ficando a ponto de conseguir esses recursos e exponencializar o meu negócio. Incrível, porque, de novo, né, essas figuras, se no passado você tinha um estímulo de buscar se desenvolver porque você não tinha a estrutura, o amparo, depois você tem um incorporador que te bota uma ideia e te fala, você pode ser mais que isso, e depois tem outro que você identifica a oportunidade de estar lá dentro com, vamos falar aqui, um MBA, né? O que você fez lá dentro foi o equivalente ao MBA, né? Sim. E aí eu fico me perguntando isso porque foi o processo que eu tive, assim. Tem um momento de bater uma coisa do impostor, né? De pensar assim, olha onde que eu tô aqui, será que tá certo? Vamos pegar uma hora, vamos descobrir que não é nada disso. Isso bateu pra você em algum momento? Bateu porque é o seguinte, quando você é gestor, você se dedica ao sucesso do outro. Você bate palma sabendo que ele ganha mais do que você, muitas vezes. Uhum. O diretor de uma grande empresa, talvez ele vai ganhar menos do que um melhor corretor daquela empresa. Então isso é muito duro. E as contas da imobiliária, a estrutura de uma imobiliária hoje, ela é muito pesada. Sim. Lá em Fortaleza, hoje, os corretores ganham 50% de comissão. Então, assim, 50%. eles são sócios da operação, cada vez pedindo mais, cada vez pedindo... Essa é prática lá de mercado. Então, assim, as margens são muito pequenas. Isso estamos falando de mercado de terceiros. Lançamentos. Lançamento mesmo. 50% da comissão. Exatamente. Então, o que acontece? Dentro dessa conjuntura da coisa, você começa a se perguntar, será que não é melhor eu ser corretor de imóveis, trabalhar num nicho um pouco mais alto, ter menos intensidade, fazer isso sim passa várias vezes na cabeça. Só que aí tem um propósito muito maior, né? Eu até falo, depois de 2019, a Inove ela potencializou de uma forma muito grande. Né? Em 2019, por exemplo, essa síndrome do impostor, ela começou a vir menos, ela começou a permear na minha mente menos vezes. Porque em 2019, a MRV entregou um stand de vendas que tinha um apartamento decorado. E eu fui lá fechar um negócio, e aí um diretor da época falou assim, Bruno, a gente está entregando, a partir da próxima semana a gente vai estar indo para tal lugar. Eu falei, cara, mas esse stand é muito bom, né? Aí é barato. Aí eu falei, barato? Barato quanto, né? Barato para MRV, não é barato pro Bruno. Sim. E ele falou, cara, não, eu sei que é barato, não sei quanto é. Aí eu sempre fui um cara muito curioso, muito. Se eu escuto uma notícia falando assim, olha, um animal que aqui tá pré-histórico, isso aqui, eu falei, cara, que animal é esse? Eu sou muito curioso. E aí, o que aconteceu? Eu peguei o contato desse cara, proprietário do imóvel, eu liguei e falei, olha, eu sou da MRV e tal, eu só tô querendo ver com você os termos dos nossos contratos, porque a gente vai estar entregando agora. Me confirma o valor do aluguel. Aí o cara, tanto. Tá, e se a gente quiser manter a operação? Aí ele, não, claro que a gente pode manter e tal. Tá, a gente só vai trocar o CNPJ, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. E aí, falei, cara, eu vou pra isso. Aí eu fui pra casa pensar, conversei com a Nayara. Eu não tinha time pra isso, eu não tinha estrutura de pessoas pra isso, mas era uma oportunidade muito legal. E aí eu pensei, mesmo com medo, eu assinei um contrato de locação. E fui para essa loja porque eu imaginei que manter a característica lá da construtora, eu estaria lá, as pessoas iam chegar e eu ia vender pra caramba, o que não aconteceu. Então foram 6 meses de muita dúvida. O aluguel era bom, era barato, eu tinha um apartamento decorado dentro de uma loja. Então eu falei, cara, olha que disruptivo isso é. Uhum. Eu tenho uma loja que pode ser uma imobiliária e que tem um apartamento decorado. E nisso, eu comecei a sentir o que o mercado falava do Bruno. Era um cara agressivo, disruptivo, foi lá, conquistou uma loja da incorporadora com decorado, mas nada disso aconteceu. Foi realmente uma oportunidade que caiu. E aí, ao longo dessa minha jornada, eu consegui montar time, a gente começou a fazer o número de vendas, eu tirei todo mundo que estava no plantão, eu fui a primeira imobiliária a dar plantão na MRV lá no nosso estado. Era só para house, pelo meu resultado eu dava plantão com eles, eu tirei todo mundo, a gente se concentrou nessa loja, fui aplicando o que eu aprendia todo dia nas reuniões da MRV de gestão lá, e aí eu fui construindo meu time, e aí hoje a gente tá num cenário totalmente diferente. Hoje a gente tem 10 equipes, a gente tem 100 corretores, a gente tem uma célula de educação, a gente trabalha hoje com a Lia, que é uma IA da gente. A gente entregou um super resultado.
no ano passado, e hoje essa loja ela se transformou e a gente tem a maior estrutura física do nosso estado hoje, com 850 metros quadrados lá. A gente falava há pouco tempo num grupo de pesquisa que a gente tem lá na Cúpula, a gente está estudando a relação dos incorporadores com as imobiliárias, a gente falava sobre esse ecossistema de parceiros, como é importante você identificar e fazer parceria com empresas que vocês tenham pontos em comum, né? Que tem um modo de funcionamento parecido, que tem um jeito de trabalhar, um jeito de se relacionar. E aqui é quase um spin-off, né? Você, de alguma forma, adentrou o universo da MRV, sai dali com uma célula que já é um misto, já não era o que era em 9, mas também não é MRV, porque vocês são a imobiliária, afinal. Mas uma célula que tem muita aderência em termos de valores, em termos de processo, porque você mudou o processo da tua empresa a partir do que você via lá, né? E aí eu me pergunto o quanto que esse negócio ainda é representativo para vocês hoje, assim, né? A MRV representa ainda a maior parte dos negócios ou depois vocês conseguiram também descentralizar esse... Isso. Em 2019 eu tive muita ajuda deles para entrar lá, porque eu entrei com a loja, eu entrei com móveis, eu entrei com todo o apartamento decorado, ficou tudo lá, depois eu paguei para eles na frente. Mas 2019 e 2020 a gente operou com a característica deles. Depois eu entendi que eu não poderia mais trabalhar e eu teria que ser uma imobiliária, não uma house, e sim realmente uma imobiliária. Nós tínhamos a outra operação que rodava imóveis avulso, locação, um ritmo muito lento a locação, porque não havia um foco muito grande em crescimento de carteira. Eu era muito mais passivo do que ativo. Eu vendia e alguém deixava e eu fazia isso. Mas depois que a gente entendeu e comecei a ser procurado por outras incorporadoras, a gente entendeu que a gente precisava aumentar esse leque e aumentar o share e diminuir esse share lá da MRV. E assim a gente fez, só que a gente fez com muita intensidade, a gente deixou de vender MRV. E aí chegou no nosso estado a Tenda. A Tenda chegou lá em 2019 e aí, a princípio, a gente não trabalhou na Tenda, eu tentei, eu vi um anúncio de alguém falando, olha, apartamentos a partir de 100 mil com entrada de R$99, eu era um cara do econômico. Então eu falei, cara, que construtora é essa? Fui atrás, vi, nada aconteceu, tentei cadastrar, não consegui, vim a São Paulo cadastrar, cheguei lá, o gestor com raiva de mim porque eu tinha cadastrado, porque ele não tinha me cadastrado, e comecei a vender Tenda bem, a ponto dele ele conhecer minha operação, abraçar a gente, falar, vamos ajudar vocês. Aí plotou a loja inteira de Tenda, aí eu saí de Tenda e saí de MRV e fui pra Tenda. E aí passei 1 ano e meio trabalhando muito intensamente Tenda, mas a Tenda sujava muito minha base, eram clientes com rendas muito mais baixas e tal, o time já estava crescendo. E aí depois de isso em 2020, a gente deu outra virada. Outra virada foi começar a trabalhar na locação com fiança onerosa, que foi um marco pra gente. Começar a estruturar mais a locação, estruturar os times de imóveis avulsos. E essa loja, que até então a gente só está falando dela aqui, que ela é de lançamentos, a gente também tirou a característica da Tenda, fez uma boa reforma lá, transformou, parecendo uma startup a Inove, e aí a gente começou a trabalhar com outras construtoras. Então hoje a gente tem lá, a gente vende pelo menos 13, 14 incorporadoras. A MRV não representa mais o maior número de vendas, mas números de venda que a gente faz na MRV garantiu que nos últimos 5 anos a gente fosse a empresa que mais vende MRV no nosso estado. Então eu ainda continuo tendo uma representatividade muito grande para a MRV, mas dentro da minha operação a MRV hoje está mais diluída, que é o cenário ideal, né? Que é o cenário ideal, você diminui o seu risco, inclusive, porque, né, a dependência nunca é saudável, né? Sim. A gente falou um pouco de locação, eu quero explorar um pouco isso depois, mas para ficar aqui nos lançamentos, você falou agora de que com o tempo teve esse experimento com a Tenda, foi diminuindo o que a MRV representava, embora ainda seja relevante, né, para a MRV. E aí, como é que ficam os imóveis do mercado secundário? Isso é representativo para vocês? Vocês não operam? Hoje sim. Hoje a gente tem o maior estoque de imóveis do estado. São 9 mil imóveis que a gente tem um setor de captação com um processo bem diferente do que costuma se ter. Então a gente consegue ter um volume muito legal. Então a gente tem um time hoje que ele gosta muito de vender econômico. A gente tem uma geração alta de leads para econômico. Mas a gente já tem uma aderência muito maior. A gente tem crescido muito no avulso. Eu fiz o processo inverso.
eu tinha um estoque pequeno, tinha ali todo mês ali 2, 3, 4 milhões em vendas de avulso, né, de imóveis de terceiros. E aí a gente começou a fazer o seguinte, vamos fazer uma captação muito alta para a gente se posicionar como um portal, para a gente ter cada vez mais captações vindo de uma forma mais fácil. E aí eu tenho todo o mercado externo para vender comigo, porque são meus parceiros, até porque faço parte de uma rede. E tenho também os meus corretores, que a gente vai começar a trabalhar com 6% de comissão. Nessa época lá no mercado era 4, 5, a gente começou a fazer 6, bate em 6 e hoje é 6. Então hoje o corretor, quando vende avulso, ele tem um comissionamento muito melhor, não tem uma tributação. Então ele olha para o avulso hoje com muito mais carinho. Como a gente tem um crédito interno, facilita muito essa tratativa e esse processo anda muito mais rápido. Então hoje a gente ainda tem ali 70% sendo vendido de lançamento e 30% de avulso crescendo. Explica um pouco essa questão do crédito que você comentou, do crédito interno, quando que começou e como é que funciona isso? O crédito a gente já operava há mais de 10 anos, eu tinha uma estrutura até mais robusta de crédito, mas quando a gente virou para o lançamento, a captação caiu e o avulso também caiu. Quando você está numa empresa e você começa a olhar para um lado com muita intensidade e você praticamente é sozinho, né? Porque a Nayara, diretora de vendas, ela está na ponta de vendas. Ela só me pede, eu quero vender mais, traz solução para mim. Então eu tenho que olhar para um lado, aí o outro lado minha captação fica vazia. Aí eu tenho que sair de um lado para o outro. Então, quando a gente começou a focar muito em lançamento, com muita intensidade, o nosso avulso, ele diminuiu. Então nessa época, eu acabei com o meu crédito de 10 pessoas que eu tinha, porque eu só fazia meu crédito. O meu CCA era para abastecer os meus corretores. Era para a gente ter o controle melhor do processo. Claro que tem a remuneração, que é outra fonte de receita para a imobiliária, mas a ideia é que a gente tivesse um controle muito maior. Aí eu fiz uma redução, depois a gente agora já tem uma estrutura melhor e esse crédito é utilizado somente para os nossos processos. Então, hoje eu não faço de incorporadora, eu não faço de corretores externos, a gente faz somente os nossos processos e a gente opera com todos os bancos. Então, assim, por estar com o crédito dentro de casa, eu tenho aprovação muito mais rápida, uma venda muito mais rápida, eu consigo ter o nosso cliente que entra na imobiliária e a gente consegue solucionar tudo que ele quer fazer uma locação, ele tem, quer fazer uma venda, ele tem, quer aprovar o crédito, ele tem, quer fazer alguma coisa com os parceiros que a gente tem do mercado imobiliário, faz. Então, o crédito hoje, ele é essencial para a nossa operação de avulso andar muito bem, pela rapidez da velocidade da informação que a gente consegue entregar para o cliente. Mas esse setor, então, ele engloba as outras operações também, como Sim. uma solução, uma multissolução de crédito para... A gente tem um setor específico com um gestor específico. Então, a gente tem um gestor específico com o crédito lá rodando, a gente tem um lançamento com 2 gestores específicos, 2 diretores e os gerentes, a gente tem uma locação com gestora específica, cuidando de todos os gerentes. Então, assim, cada área da imobiliária a gente tem ali o líder que cuida dessa empresa, né? Inclusive os de venda, cada um tem o seu CNPJ, porque a gente tem o partnership lá. Queria voltar um pouco na estratégia de captação que você comentou, que foi uma proposta bastante agressiva no mercado sem exclusividade. Confere? Sim. Imagino que foi muito em função disso, essa estratégia de você alimentar... Você falou como se fosse um portal imobiliário. Então, vocês tiveram uma entrada muito rápida em volume de imóveis, né? Foi isso? Sim. Para que eu crescesse em algum setor da imobiliária, eu precisava de mais dados. Eu não poderia olhar só para o que eu fazia ou perguntar para alguém. Então, a primeira coisa que eu me preocupei foi com a parte tecnológica da coisa. Como que eu sei o meu posicionamento dentro de regiões que eu quero crescer no imóvel avulso? Então, hoje a gente tem uma plataforma que cruza o meu estoque com o estoque que está sendo anunciado nos portais imobiliários. Então, lá eu descubro qual é o meu share. Essa plataforma vocês desenvolveram? Não, é uma plataforma de solução do mercado. Tá. E aí, eu consigo, nos bairros que eu quero crescer, saber qual é o meu share. Então, lá, eu começo a mapear onde eu quero estar. No início, a gente começou a nichar a 8 quilômetros da imobiliária, porque facilitava esse transporte, esse deslocamento do cliente e do corretor. Claro que na minha realidade eu olhei 8 km do tamanho do estoque que estava sendo anunciado. E eu vi que o tamanho desse estoque que estava sendo anunciado era o suficiente para que eu captasse parte disso e eu fosse o detentor do maior share,
que eu tivesse ali um bom volume de vendas. Você está numa região, por exemplo, que você não tem isso, você não consegue fazer essa estratégia. Sim. E a gente conseguiu fazer isso. Então, a partir do momento que eu descobri qual era a minha participação, eu comecei a pensar, e agora qual é o processo que eu vou fazer para captar mais imóveis? Como é que eu vou me posicionar para isso? Como é que eu vou vender isso numa comissão de 6%, onde a pessoa vai chegar e falar, mas a imobiliária tal é 3, é 4, é 5, é um corretor autônomo que vai... Enfim. O que foi que a gente fez? A gente criou um processo diferente de captação. Hoje eu não tenho um captador tradicional. A gente tem um mapeador, a gente tem um cara que é prospector, a gente tem um comercial e a gente tem uma pessoa que cuida da documentação. Então, todos são CLTs, a gente não tem aqui no mercado tradicional que comissões super altas, 20%, 25%, 30% para captador, a gente não tem. A gente tem lá meta por número de imóveis que são captados, metas diárias, metas de prospecção diárias. A gente mapeia outras imobiliárias com placa na rua através desses 2 motoqueiros que fazem tudo isso via CRM. Então ele vai lá, tira a foto da fachada, tira a foto do vizinho, preenche o formulário, cai no CRM. O prospector vai lá, capta o telefone desse proprietário, libera para o meu comercial que faz isso. Então, assim, eu tenho muito mais previsibilidade. E esse time totalmente dedicado em captação. 100% dedicado em captação. E eles são corretores? Não. Não. São CLTs. Como é que foi o recrutamento desse pessoal? Já era gente que estava já na tua operação? Não, a gente começou a operar dessa forma em setembro do ano passado, quando deu outra virada tecnológica na Inove, quando a gente criou um CRM próprio, quando a gente colocou a IA e como a gente começou a pensar nos processos. E aí a gente falou, cara, eu preciso construir isso. Então eu peguei um papel, sim, e escrevi. Eu acho que o modelo ideal seria isso aqui. Eu já tinha visto algo parecido lá em Belo Horizonte, numa grande imobiliária, numa startup. E eu falei, cara, se os caras fazem isso e dá certo, eu vou ter que fazer aqui também. E aí desenhei como é que seria. E aí depois eu comecei a mapear. A ChatGPT me ajuda muito, eu tenho minha linha própria, que se eu não tenho ninguém que me provoque, ela me provoca a todo momento. Ela só não é ativa, né? Ela é passiva, mas ela me ajuda a me provocar. E aí eu comecei a desenhar quem seriam as pessoas ideais de características para cada segmento das áreas. E aí eu consegui montar esse time. Primeira leva não deu certo, demiti, botei outro. E hoje eu tô com um time muito coeso. Hoje eu consigo colocar mais de 80 novos imóveis que estão disponíveis no mercado com telefones reais de proprietários para o meu comercial falar. Então, assim, eu tenho uma previsibilidade muito maior e a gente tem crescido cada vez mais. Mais de 80 oportunidades. Todo dia. Todo dia. Cada prospector, são 2, tem a meta de fazer 80 novos contatos, oportunidades naqueles cards lá dentro do CRM. E aí libera para o meu comercial ligar. Então, assim, é um volume alto. A gente sabe que é um funil também. Então, a gente sabe que Sim. O cara vai ficar na imobiliária que ele tá, vai estar satisfeito, não vai querer deixar, tá indisponível. Mas a gente aumentou muito esse volume. E o que foi que eu notei? Quanto mais eu aumentava o meu volume e me posicionava com campanhas como portal, mais chegava de forma orgânica também para mim. Porque o proprietário, hoje todas as imobiliárias anunciam em quase todos os portais, vendem isso, né, de uma forma, a gente anuncia em todos os portais. A gente fez isso, né, mas a gente também oferta uma avaliação dele de acordo, o imóvel dele está como hoje, dentro do mercado inteiro. Então a gente dá uma avaliação completa através dessa plataforma e anuncia em todos os portais imobiliários e se posiciona como um portal gratuito. Como faço parte de uma rede, a gente vende, que eu tenho 2.000 corretores na rede para trabalhar o imóvel dele. Então isso acaba ajudando muito o número de captações e o número de negócios. Aqui a gente está falando da Ceará Rede Imóveis. Isso. Isso entrou quando na operação de vocês? Eu fazia parte da Ceará Rede Imóveis como associado para desconto. A Ceará Rede Imóveis era muito mais um hub de desconto do que realmente uma parceria. Depois da minha participação lá no Conecta, eu fui convidado a ser diretor da Ceará Rede Imóveis, de marketing e parcerias. Não aceitei no começo, porque não entendia, já fazia parte da BMI, então assim, não entendia que seria uma rede que funcionaria bem para mim, mas aceitei o desafio. E a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu vou entrar em contato com a empresa que fornece o site, e aí vocês não têm um estoque unificado, e a gente vai unificar esse estoque. E aí eu fui, conversei depois de 6 meses, mesmo com a minha operação rodando a 1000, eu fui lá e consegui desenvolver com eles. Hoje a gente tem um estoque unificado. Hoje são 60 imobiliárias. Eu fui a primeira a utilizar o estoque unificado porque eu entendi o jogo. Aí hoje já tem mais gente usando, eu expliquei. Então hoje eu tenho 9.000 imóveis dentro do meu site, mas metade disso é da rede. É da rede. Só que o cliente vê como meu, Claro. eu me posiciono como meu.
Eu faço campanhas hoje por bairros que eu não atuo, dizendo que eu domino a região porque eu tenho muita oferta nessa região e acaba que eu gero muita oportunidade. E com essas estratégias de desenvolver um portal próprio e depois a rede, como é que ficam os portais imobiliários disponíveis no mercado? Vocês ainda utilizam eles como estratégias para todo o estoque, para imóveis específicos? A gente utiliza. Hoje a locação ela roda muito bem com o portal imobiliário. Hoje eu não faço uma ação para imóvel avulso e locação que não seja portal. O portal é cômodo, porque a gente coloca no CRM, ele já integra automático, né? Traz posicionamento. Muitas vezes esse cliente, ele entra lá através do Google, vai no portal, e depois do portal, muitas vezes ele volta lá no site da imobiliária. Então o portal eu tenho que estar para me posicionar. Ou seja, não estamos falando só de geração de oportunidade de lead, a gente também está falando de brand, de fazer a marca se tornar mais conhecida. Sim, até porque esses portais imobiliários, eles vão investir muito mais do que eu em tráfego. Então é cômodo, é barato. Quando você fala assim, a imobiliária depende só do portal, esse lead é caro ou eu não tenho lead. Lead, na verdade, é o cara que levanta a mão, né? Então, assim, a gente sempre tem que desconsiderar que aquilo que se gera vai ser uma venda. Mas se você souber tratar bem no seu CRM com outras ações, né? E você começar a fazer ali outros complementos, né? De ações de marketing para sua imobiliária, eu tenho certeza que vai dar certo. Comigo tem dado super certo. Eu não penso em deixar de usar o portal imobiliário. Eu queria explorar um pouco, na nossa pré-entrevista, a gente conversou sobre o InoveFlix, né? Uma iniciativa, um projeto para desenvolvimento continuado do seu time de corretores. Para lembrar aqui, a gente falou, hoje são 100 corretores, né, no seu time, então a gente está falando de uma grande operação. E me chamou a atenção porque a gente tem ouvido cada vez mais essa dor, essa demanda, né? Os gestores entendendo que precisam treinar continuamente os seus times, seja para assegurar uma melhor retenção de talentos, seja para mantê-los atualizados, porque a gente está aí, a gente falou agora há pouco de como a coisa começou aqui 15 anos atrás e agora estamos falando de IA, que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Me conta um pouquinho como é que foi essa estruturação e como é que ela acontece hoje, né, na prática. Na segunda reforma da Inove, isso em 2023, mais ou menos, eu pensava que eu precisava aumentar essa estrutura para ter mais corretores. Eu sempre fui um cara averso a grandes times. Só que o mercado do econômico e o avulso, e para onde eu pensava em levar a Inove, eu realmente precisava de muita gente. Mas eu precisava também de pessoas que empreendessem nas diretorias como a gente fez em partnership, e a gente precisava entender que precisava de um processo mais definido, principalmente nesse onboarding de chegada. A gente sempre recebia alguns corretores das outras imobiliárias, mas a maior intensidade de pessoas que entravam lá eram de captações nossas, ou seja, de recrutamento nosso. Então a primeira coisa que eu lembrei foi lá da incorporadora que me ajudou no começo, que ela tinha um setor de RH, ela tinha um recrutamento e ela tinha um setor de desenvolvimento. E ela tinha uma figura que se chamava de multiplicador. Ele era multiplicador de conhecimento. E quando eu pensei nessa nova estrutura da Inove, eu não descartei o multiplicador. Eu falei, eu preciso contratar um multiplicador com uma pessoa do RH e uma pessoa que saiba treinar. Mas ela treinar tanta gente assim, e eu não consigo ter 10 funcionários para fazer isso, eu preciso de um suporte. Aí nasceu a primeira ideia da Academia de Vendas. E aí na Academia de Vendas, a gente gravou mais de 90 cursos lá. Para você ter ideia da riqueza de detalhes, a gente pegou as principais construtoras que a gente operava e a gente gravou vídeos lá explicando como é que vendia essa construtora, qual era o fluxo de pagamento, o risco dela. A gente ia nos decorados menores, explicava, olha, se posiciona mais próximo da parede para deixar o espaço livre, é assim que você mostra, explora o stand, explora a maquete, explora as paredes com imagens. Então assim, a gente fez vários vídeos para ajudar o nosso corretor. Nessa época eu me conectei com uma pessoa que faz o treinamento nacional dessa incorporadora. E ela falou, Bruno, você tem grandes desafios pela frente, porque a adesão é muito baixa. O corretor, ele não quer, ele compra um curso e não faz. A gente dá de graça, ele não faz. Assiste os 10 primeiros minutos e... Ele não faz. Mas se você conseguir, eu tenho certeza que sua operação vai mudar. E eu muito empolgado, eu vou ter uma plataforma de ensino, vai ser muito legal, disruptiva. E aí eu fiz isso. A gente teve uma adesão baixa da equipe. A gente premiava, aumentava comissionamento, a gente fazia algumas ações, mas tinha uma adesão baixa.
E eu acabava esquecendo todo o resto, que era academia de locação, academia de captação e as outras coisas, porque a academia era de vendas. Sim. E aí, quando foi ano passado, numa nova transformação da Inove, é assim, eu sou tipo um monge, sabe? Eu vou pra lá, fico quieto na minha e todo mundo, eita. Lá vem. A sala fica lá em cima, então, eita, lá vem. Lá vem, Então, prepara. em agosto, eu fiquei lá recluso na minha sala, de agosto até janeiro desse ano. Quando foi em janeiro desse ano, eu falei, vocês vão ter isso, vocês vão ter isso. Eu trouxe um monte de inovação pra eles. E a única coisa que tinha que acontecer era acabar a academia de vendas e virar o Inoveflix. O Inoveflix com academia de venda, academia de locação, academia de captação, onboarding para todas as áreas, academia de gestão, academia de liderança, academia de inovação e academia de cultura. Então aí a gente gravou, ainda está terminando todos esses vídeos numa plataforma mais moderna, gamificada. Então a gente ofertou isso, mas de uma maneira diferente. Dessa vez a multiplicadora, ela dá a aula para eles nos vídeos, ela junto com os times, depois eles discutem sobre essa aula. Por quê? Porque ela não é uma pessoa do mercado imobiliário, ela é uma pessoa que trabalha com gente, ela é do RH. E o meu time de vendas, e falava, como que ela vai me ensinar se ela não vende? Então hoje eu consigo fazer esse treinamento, os gestores ajudam, e ela usa hoje a Inoveflix, junto com os times, mas dessa vez eles consumindo realmente e não deixando na mão deles como uma plataforma EAD. Como é que é a organização dessa agenda, assim? Eles têm meta para assistir essas aulas? Esses encontros com a facilitadora acontecem de que forma? A gente tem um recrutamento muito intenso, então todo mundo que entra na imobiliária, ele passa pelo onboarding inicial ali de 15 dias. E depois ele vai para os times. Então, a gente tinha pensado no início em fazer esses treinamentos falando assim, olha, você vai ter que fazer o treinamento. Só que hoje a gente faz as turmas por inscrição. Então, como a gente acaba limitando essas inscrições, nem todo mundo faz. A gente faz de 15. Então, quando eles fazem, que eles falam, cara, é muito bom, é muito legal, não sei o quê, acaba arrastando o restante. Então, dessa forma, a gente sentiu que tem mais adesão e a gente tem trabalhado, não é fácil, mas tem construído aí esse setor de educação muito forte na Inove. Quando eu entrei na BMI, eu estava falando dos meus números, né, crescimento e tal, e eu falei assim para eles, o meu propósito é ser o maior centro de formação de corretores de imóveis do estado de Ceará. E aí a gente pegou e fez essa plataforma hoje, muito legal, que é muito, assim, se eu pudesse não que eu posso, se eu fosse vender isso, cara, era muito legal. Porque fala de construtora, fala de primeiro imóvel, fala de avulso, treinamentos realmente complexos de quem está há 20 anos no mercado imobiliário vivenciando isso todo santo dia. Como é que foi a recepção do time nessa nova fase, assim, como Inoveflix? Foi super surpreendente, porque assim, no início, o mercado, o turnover é alto, né? O turnover é alto, a gente sabe disso. Eu tenho corretores mais antigos, mas o turnover ainda é muito alto. Então, naquela primeira geração de academia de vendas, a primeira coisa que eu fiz foi parar a academia de vendas. Quem queria assistir, eu falei, não tem. Aí vai ter aquela escassez. Aí quem entrava novo, a pessoa falava, cara, tinha um negócio muito legal, era academia de... Eu via gente que não consumia o conteúdo falando que era bom. Então, quando a gente deu essa escassez, que a gente lançou o Inoveflix, aí gerou, cara, agora vem moderno, agora vem com outros vídeos, agora vem... Isso assim, gerou uma expectativa muito legal. E aí eles estão consumindo e agora tá num momento muito bom da Inove nessa parte de educação. Eu tenho me surpreendido e ficado muito feliz com o que a gente está construindo lá nessa parte de educação. Não é fácil. Sim. A gente destinou uma parte da receita para voltar para a educação. Hoje eu não consigo gastar o que eu disse que eu iria gastar, mas eu consigo hoje saber que a gente está no caminho certo. O que custou mais? Que você foi aprendendo no meio do caminho, assim? Você fala de custo de tempo ou de recurso financeiro? As duas coisas. Gravação dos vídeos, cara. Gravação do conteúdo. Para vocês que gravam conteúdo e que fazem de uma maneira muito profissional, cara, dá trabalho. Dá muito trabalho. Aí você passa... Porque assim, a operação tá tocando, né? Você não pode parar e falar assim, eu vou gravar 20 vídeos aqui durante todo dia, durante um mês inteiro. Você não pode fazer isso. Tem que otimizar essa agenda. Tem que otimizar, cara. Agora sim, o que é o lado bom? É que é vitalício. Nosso mercado imobiliário é muito tradicional. Então você tem lá produto, oferta e a venda e técnicas. Então esse vídeo ele dura muito tempo. Até o ponto de você ter que renovar isso, cara, vai usar muito. Você vai formar muita gente vai ganhar dinheiro. E isso é o que eu tô pensando.
Então, investimento no longo prazo. Longo prazo. Se justifica. Sim. A gente está encaminhando para o final aqui. Eu queria explorar com você, porque você mencionou algumas vezes na nossa conversa a iniciativa também Inteligência Artificial. A gente está falando da Inove, uma empresa que traz no DNA, que traz no nome sempre essa inovação, que o pouco que a gente pôde conversar aqui nesses minutos deu para ver como os desafios que você foi vivenciando como pessoa física, vamos dizer assim, e depois como empresa sempre te motivaram. E quando não era desafio, era uma oportunidade que você identificava. Então, você sempre tem uma resposta criativa para o que a vida te ofereceu. Imagino que a IA deva ter surgido também para você de uma dessa forma, mas eu queria entender o que é a IA para a Inove, porque a gente tem solução aí disponível no mercado, tem gente usando o ChatGPT também como um assistente pessoal, mas para vocês, né, o que está funcionando de fato? A Lia é o nome da minha filha. E ela nasceu de uma dor muito grande que a gente teve numa ação que a gente fez, que a gente não esperava o resultado. Que ação é essa? Por trabalhar dentro do segmento econômico, existem hoje o Minha Casa Minha Vida, e no meu estado tem o Entrada Moradia Ceará, que é um plano do governo, que tem um subsídio adicional. E o site lá é assim, entradamoradiaceará.gov do governo.br. Aí eu comprei o domínio .com, entradamoradia.com.com.br, e eu falei, vou construir uma landing page. Quando o governador soltar esse programa, eu solto também. Ele não vai impulsionar, eu vou estar no topo. Tudo que ele fizer de ação, e a gente sabe que é um programa muito legal, ele vai gastar muita grana com mídia, e ele vai levar tudo para o site, cara. Até aí tudo bem, né? Dentro das minhas estratégias aí malucas, vai dar tudo certo. O problema é que eu não esperava que eu ia receber mais de 1.000 clientes no segundo dia dessa landing page. E meus corretores, eles não tinham a capacidade de fazer esse tipo de atendimento. Ninguém conseguia. Então, o que foi que aconteceu? Eu desesperado, à noite, de madrugada, aí comecei a colocar. Não conhecia ninguém de desenvolvimento, porque o que a gente consome são de empresas do mercado imobiliário que já tem negócio pronto. Como achar um desenvolvedor na internet? Joguei no Google. Aí me jogou para alguns fóruns e eu achei 2 caras e eles desenvolveram lá uma integração entre ChatGPT e o WhatsApp, através do Make e tal. E aí o que foi que aconteceu? A gente testou, validou, criamos o prompt lá gigante falando do programa, a documentação que precisava. Em 2 meses a gente fez 20.000 clientes que foram atendidos pela Lia. A Lia puxou mais de 1.000 documentações, então assim, sozinha. Os meus corretores já não atendiam esses clientes, ela faz isso de 100% de forma automatizada, uma coisa simples no Ador. E aí, todo dia de manhã, eles pegavam esses documentos, colocavam no sistema, aprovavam, ligavam os clientes e venderam. Foram 250 vendas em 2 meses, vindo dessa ação. E aí eu falei, cara, eu preciso de um negócio desse dentro do meu CRM. Então, nessa última construção da Inove, de expansão, de Inoveflix, de estrutura maior, de célula de educação, a gente falou, vamos mudar o nosso CRM de novo. Mas não tem nenhum CRM que se adeque ao meu processo, porque eu tenho um crédito interno, então meu corretor tem que mandar a documentação para o meu crédito, tem que aprovar, tem que não sei o quê, papapá. E aí a gente construiu um CRM do zero. Hoje ele vai estar aqui, o dono do CRM, Salesforce, né? A gente pegou lá uma tela em branco e aí contratou um pessoal para fazer todo esse trabalho. A gente fez o trabalho gigante dentro do CRM, todo automatizado com a Lia. Né, a Lia hoje ajuda na inadimplência, a gente começou a testar ela na manutenção, na inadimplência, toda na parte de locação. E agora a gente vai estar liberando para venda, porque é algo mais delicado, mais corretores. Mas hoje a Lia não deixa nenhum cliente nosso na locação 5 dias sem atendimento. Se o consultor de locação não atende em 15 minutos, ela repassa. Tudo que é falado no WhatsApp, que é um WhatsApp único, fica automaticamente registrado no CRM. Na inadimplência, por exemplo, a gente tem algumas soluções de parceiros aqui que ela envia o boleto, ela cobra o boleto, ela envia o condomínio que está em atraso, ela envia a luz que está em atraso. Tudo isso ela registra no CRM de forma automatizada. Ela manda e-mail, ela manda WhatsApp. Ela não esquece do cliente, como o corretor pode esquecer. Para você ter uma ideia, vou falar da Cred Aluga, né? Minha parceira. Quando a gente tem uma inadimplência que eu preciso acionar a Cred Aluga, a Lia cobra lá o cliente. E quando chega no momento certo de acionar a seguradora, ela troca de etapa. Ela avisa para a minha consultora lá, que é o Pérez, olha, chegou a hora de trocar, de você acionar o Bruno na Cred Aluga. Eu já mandei e-mail para ele, eu já avisei, agora é com você.
Então ela automatiza hoje todo o meu administrativo. Primeiro a gente foi para o administrativo, que está rodando muito bem, para depois pensar em atendimento de venda de locação. Então a Lia hoje nos ajuda muito lá dentro da operação. Incrível, incrível. Valeria um episódio aqui só para a gente falar da Lia, mas só para esclarecer aqui, ver se eu tive o entendimento. Então você está falando que a oportunidade que você identificou com a inteligência artificial, você conseguiu botar em prática a partir de um desenvolvedor que você não tinha no teu radar. Sim. E que, a meu ver, pelo que eu entendi, se tornou um parceiro seu também. Ou não, tem outra empresa que a gente contratou, né, dessa vez voltada para o mercado imobiliário, que fez a construção dos fluxos. Esse lá que eu encontrei na internet foi o ADO lá da Lia do da moradia, mas foi o que gerou a semente para você ver que tinha uma oportunidade aí. Sim. Bruno, prazer conhecer você, conhecer a Nayara, saber mais sobre a Inove. Obrigado por aceitar o convite. Desejo um bom evento para você e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E você que está nos ouvindo, na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Modo Avião, nessa série especial gravada diretamente do Estúdio Mob Report, no Cúpula Summit 2025. Eu te vejo lá. Muito obrigado. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original e Mob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica e Mob. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.